gente, tudo bem? Eu sou Thalita Lombardi, sou youtuber e blogueira de negócios. Sabe que eu tô fazendo um negócio de 15 coisas sobre mim ultimamente, então tem vários tópicos que eu já comentei. Ainda vou abrir mais meu coração pra vocês, mas hoje é uma coisa inédita, exclusiva, bonita e ao mesmo tempo feia. Então fica comigo que hoje eu vou compartilhar com vocês os 15 piores erros da minha vida profissional até hoje, tá bom? Tá bom. Então tá bom, meu namorado aprovou. Eu sou Thalita Lombardi. Vai ter um timeline que de repente, se vocês olharem minha história, vão descobrir que empresa foi. Mas eu não vou deixar isso pra vocês. Mas vocês vão mais ou menos saber, né? A gente começa não na casa da minha avó, não na doceria da minha avó. A gente começa já trabalhando com carro e tá passando um avião agora. Primeira coisa, eu nasci numa família boa. Digamos que quando eu era criança eu era tipo aquela classe alta, fui ficando classe média e vai, né? Aquela coisa de dinheiro de família e tal. Só que desde pequenininha eu gostava de trabalhar, como você já sabe. E aí a gente teve esse período de baixo, foi logo quando eu fui pra Salvador, consegui arrumar um emprego e comecei a ganhar dinheiro, me sentindo independente. Gente, eu me sentia poderosa, chefona, porque lá com os meus 21 anos eu tava ganhando muito dinheiro pra uma pessoa de 20 anos. E aí o que aconteceu com a manhinha? Primeiro erro, eu gastei tudo. Gente, eu falo o seguinte, todo mundo que mudou de profissão, que ganhou aumento, faz no primeiro mês, gasta tudo, mas tudo mesmo. Mas a partir do segundo mês, dá uma segurada. Só que como o ambiente era completamente diferente, era povo de carro, povo de ostenta, manhã ia lá, comprava sapato toda semana e era roupa, e sem contar de eu gastar tudo, me endividei. Então a primeira dica, gente, ó, é você ter uma reservinha, porque quando o bicho pega, aí, daqui a pouco eu vou pra terceira, porque eu vou explicar o que aconteceu com isso. Segunda coisa, eu fui muito metida, porque como eu comecei a vender carro, eu me achava tal e coisa, saiu todo mundo da empresa, e aí eu falei pro meu chefe, se você não me der aumento, eu saio da empresa. E o que ele falou pra mim? Pode ir, meu amor. Gente, a segunda é, ninguém é insubstituível e eu não sabia disso e até hoje eu tenho isso na minha cabeça. Eu posso falar pra o Chen, que eu trabalho hoje, pra quem for, eu vou dar louca, vá minha filha, pode ir, vá à vontade, porque todo mundo pode ser substituído. Cada pessoa vai chegar com uma experiência nova, cada pessoa vai chegar com nova energia, não vai ser igual ao que você fez ou um funcionário seu fez. Mas não se ache, e eu me achei nesse dia, ainda bem que meu chefe querido me ouvia, me escutava. E aí ele me manteve lá e demorei um pouquinho pra conseguir o aumento, mas depois eu consegui de outras formas, porque a gente tem que trabalhar pra conseguir, não é ficar ameaçando ninguém, então eu errei isso. Mas foi cedo, eu errei com 20 e poucos anos, então depois disso eu nunca mais ameacei ninguém. Isso foi o segundo erro. A terceira é o seguinte, como eu era muito apaixonada por esse primeiro emprego, né? Comecei a gastar, esbanjar, e aí o que aconteceu? Eu fui demitida, pega de surpresa, porque a gente confiou no cliente, e aí teve que ser alguém bode expiatório. O que aconteceu nessa época? O que foi que eu errei nessa questão de ser demitida? Claro que você ser demitida já é triste, mas não é um erro. O erro foi de eu não ter ouvido outras propostas. Na época, eu comecei a trabalhar com carro, muita empresa me chamava, mas eu era tão apaixonada por aquilo que eu fazia, que eu fiquei cega. E na hora que eu fui demitida, eu tava sem grana, eu era PJ, então foi tudo errado. Então meu erro nessa época foi não ter ouvido outras propostas e já ter contato, digamos assim, mais próximos com outras empresas que poderiam me contratar na época. A minha sorte foi que a própria Volkswagen me realocou para outra concessionária, mas eu acho que meu terceiro maior erro foi esse. Às vezes eu não quero nem escutar propostas, porque me apaixono muito pela empresa que eu trabalho, que isso não é uma coisa ruim, mas eu acho que o network tem que ser feito. Se chamam você para conversar, se a empresa é legal, vai lá, bate um papo, abre essa porta, não precisa falar não de forma grosseira. E assim, hoje em dia eu não converso tanto, mas eu já converso um pouco mais do que antigamente, quando eu cometi esse erro e foi demitido e foi muito ruim. Aí, beleza, fomos pra uma outra concessionária, tal, fizemos uma coisa errada, e ela vai ser errada duas vezes. Primeiro que a gente fez acordo com o concorrente, né? A gente tinha uma galera lá que tentava juntar mesmo desconto, tal, então a quarta é essa. Eu fui traída pela concorrente com o acordo que a gente fez. E eu acho muito pouco pra mim, porque eu acho que esse tipo de coisa não se faz, mas você só aprende quando você é traído. Porque eu fiquei chateada, mas não foi pouco não. Foi uma chateação que me fez perder amizades, de eu brigar com todo mundo, mas no final das contas, ela tava mais certa do que eu, né? Porque, enfim, um acordo entre concorrentes não é uma coisa que é legal. Então, foi bom que tenha acontecido isso, que depois, realmente, desse dia, eu não quis nem saber desse negócio. Como é que é? Vamos conversar com não sei o que, conversa com ninguém. Vamos concorrer de forma tranquila, mas assim, foi dolorido, mas eu vou explicar por quê. Eu fui tirar férias, minha primeira vez que eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Deixei tudo a equipe lá pra galera fazer as coisas. Quando eu voltei de férias, foi que eu descobri que a gente tinha sido traído, porque a pessoa aproveitou que eu tava de férias,
foi atrás dos meus clientes e conseguiu, porque realmente a gente estava com preço mais caro, e ao mesmo tempo eu cheguei e estourei com a minha equipe. Assim, eu cheguei de viagem toda feliz e em vez de ouvir, saber o que estava acontecendo, eu fui lá e estourei. A gente pode até estourar, mas tem que pelo menos entender o contexto. Eu acho que meu erro nesse sentido era fazer a equipe muito dependente de mim, sabe? Quando eu saía, as coisas não funcionavam. Como é que eu posso ser uma boa líder se eu, quando saio, as coisas não acontecem, né? Ou acontecem de forma diferente. Então, eu comecei a aprender depois desse dia que eu precisava dar mais autonomia para os meus funcionários, mas é muito doloroso você ouvir um feedback e dizer que você tá grossa, a gente tá chateado com você, porque acaba que a empresa é uma grande família. Eu lembro que eu fiquei com o olho cheio de lágrimas, com muita tristeza, porque eu sempre acreditei que eu era uma boa líder, e não é que eu não era, mas eu estourava em momentos errados, e aí aconteceu que realmente eu me redimi, perdi os clientes por causa da concorrente, mas eu acho que no fundo isso foi muito bom, porque me aproximou muito da equipe, faz direito as coisas, segue o seu instinto, vende bem, fideliza, que as coisas dão certo. Número 6. Eu quebrei uma empresa antes de abrir a empresa. Deixa eu explicar por que foi. Eu assinei contrato com um shopping lá de uma pessoa que eu queria abrir um café, um novo conceito na frente de um cinema. Só que eu iria contratar só um fornecedor. Eu acho que esse foi meu erro. Em vez de eu ter a estratégia de ter vários fornecedores, porque eu não sei lidar com essa parte de comida, fui só atrás de um fornecedor que era familiar ainda por cima. E aí, quando eu assinei o contrato com o shopping, o fornecedor fez o quê? O preço vai ser o dobro se você quiser. Como eu não entendia nada, o prazo estava super curto, eu tive que ligar chorando pro shopping. Eu choro, né, Brasil? Chorando pra cancelar aquele contrato, e me rendeu quase 10 mil reais de cancelamento. Então você que quer fazer uma empresa, estruture bem quem é seu fornecedor, assine contrato antes, sabe? Porque de boca, só beijo e bem dado. Fica a dica. Número 7, mudei pro Rio de Janeiro, linda e maravilhosa, e fui morar na casa da empresa que ela disponibilizou pra mim. Foquei só em vender. Eu não fiz outra coisa do que não vender. Vendi, consegui ser a melhor vendedora. Não conhecia uma rua do Rio, e o que aconteceu? A diretoria da empresa me expulsou da casa. É verdade. Porque na época a gente mudou de casa pro hotel, eu dividia o hotel com uma outra menina. No primeiro dia falaram assim, você não pode mais ficar no hotel nenhum dia. E sabe quanto custava pra ficar um dia mais no hotel? 20 reais por dia. E assim, as empresas, Brasil, se importam com você, mas quando elas são menores, quando elas são maiores, e aí o poder hierárquico, ele vai para um monte de gente que não sabe quem é você direito, isso acaba, assim, tipo, acaba realmente, às vezes, com essa sensibilidade. Eu gosto de trabalhar em empresa menor, não que seja pequena, mas empresa menor, porque esse tato é muito direto, esse cuidado é muito direto. Quanto maior a empresa, e pode ser a empresa que ganhou Great Place to Work ou o que for, não consegue se enxergar cada um. Isso depende de cada líder, e isso é difícil. Então, assim, eu aprendi que por mais que eu trouxesse resultado para a empresa, eu não fui valorizada, eu fui traída mesmo, e me senti muito mal. Não saí da empresa, porque eu acho que um ou outro funcionário não faz a empresa, mas você ter essa consciência na hora que acontece, e não culpar as pessoas, e você se culpar mesmo. Então acho que foi um grande erro meu de acreditar demais, porque eu tava entregando demais, e às vezes isso para as empresas não é o mais importante. Então, se você gosta de entregar como eu, de fazer, busque empresas que querem isso e que tenham no seu DNA realmente o cuidado com o profissional. Isso é uma coisa que a gente deve fazer, que é muito séria. É sério esse vídeo, viu, Brasil? Tem engraçadinha aqui não, é coisa séria hoje. E aí eu venho o oitavo, é a mesma coisa. Essa questão de dinheiro, a gente já conversou aqui algumas vezes, a gente acaba que sempre tudo vai pelo dinheiro, né? Eu, graças a Deus, consegui me livrar disso. Claro que eu gosto de ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro, mas não é tudo por dinheiro. Então eu trabalhei em duas empresas que eu abri networking porque me ofereceram um salário muito alto. E eu me arrependi profundamente, porque as empresas, como eu falei antes, tem que ter a ver com você. Quando você abre seu network para o cliente e você não está muito bem estruturado com essa empresa, muito bem alinhado, você acaba que sai, abre seu network e o network meio que compartilhou, ou então as empresas vão achar que você é instável. Então tem que ter muita certeza onde você está entrando, muito amarradinho as coisas, para você começar a ativar o seu network, senão acaba que vai queimar o filme. Mas eu acho que foi um erro na época de eu ter aceitado grana e deu tudo errado, porque o que me motiva não é o salário é o fim, não é o meio, não é o dia a dia. O salário é o que a gente vai receber uma vez no mês. E o que você vai fazer 29 dias? Você vai ficar feliz uma vez no mês e os outros 29, né? Então pensa nisso. Número 9, não só vale a pena a questão financeira, como você pensar que o seu salário é stock options. Se você não sabe o que é stock option, vou deixar um link aqui embaixo que explica bem direitinho. Resumindo, é você receber ações que não são ações, por isso que eu não vou explicar direito, como parte de salário. E aí vem um avião de novo.
Eu acho que stock option tem que ser oferecida 1 ano depois que a pessoa tá na empresa. Porque aí você sabe do comprometimento, se vale a pena você dar parte da sua empresa pra alguém que é um estranho. Depois de 1 ano você começa a ter um relacionamento com essa pessoa e a pessoa com a empresa. E o grande problema pro nosso lado de aceitar stock option é: eu pego um salário menor que eu tô acreditando que essa empresa vai crescer. Essa empresa quebra, aconteceu isso comigo 2 vezes. Então eu acho que hoje em dia, pra eu conseguir aceitar stock option como feedback, demora, como aconteceu também com o Chain. Depois de 1 ano a gente conseguiu fechar quanto seria minha estoque, já tô lá há 2 anos. Então eu acho que foi muito mais madura a minha decisão. Eu perdi muita coisa lá atrás porque eu achava que a empresa ia dar certo, mas como não depende da gente, isso vai ser um dos tópicos aqui que a gente pode até acelerar. Que seria o número 13, vamos colocar isso como número 10, peraí. Então você pode até pegar estoque, mas saiba que esse erro número 10 é o complemento número 9. Quem decide no final das contas é o CEO. Você pode ter seu 0, nada, 0,5, 1%, mas você não consegue ter poder de decisão por mais que você tenha uma parte da empresa. Sempre o CEO que vai decidir. Então acho que um erro meu foi dizer amém muitas vezes para os CEOs. Eu sabendo que estava indo no caminho errado, já trabalhando com startups, e eu sempre muito admirada pelos meus chefes. Aconteceu isso demais na minha carreira. Eu vim mudar agora, tem pouquíssimo tempo, de não dizer amém para tudo que eles falavam. Eu ainda brigo bastante sobre isso, porque eu acho que se eu tenho esse feeling, se eu tenho essa intuição, se me contrataram, eu vou mostrar o tanto que eu me importo, mas eu deixei passar isso muitas vezes. Eu acho que foi um erro recorrente na minha vida. Hoje em dia eu escrevo um e-mail, já falo, olha só, eu acho que isso aqui tá errado, porque eu posso usar depois e falar, ó, tá vendo? Eu avisei lá atrás. Essa coisa de eu ter meu instinto e que eu não seguia antigamente, isso acontece hoje muito menos, mas muito menos. Antigamente era uma coisa super recorrente. Vamos lá. Número 11, já vem pra minha vida de blogueira. Lá no começo, eu errei muito, porque eu ajudei muita gente. Então, acho que eu errei, né? Mas eu ajudei muita gente. E as pessoas não se importam, infelizmente. E eu sofri demais. Você sempre sofre, né? Lá vem eu a lamentação de hoje, mas é verdade. Eu sempre dei muita exposição pra quem nunca me deu exposição. E isso me doeu quando eu fiz o meu crowdfunding. As pessoas que eu mais ajudei não conseguiram dar R$30 pra comprar meu livro, Jessica Rainbow. Eu fiquei extremamente arrasada. E eu digo assim, foi um erro da minha carreira de ter sempre ajudado as pessoas, mas foi um erro que foi preciso. Essa coisa do give back é muito importante. Então, se alguém faz meia coisa por mim, eu faço 10. E eu espero que a comunidade enxergue que a troca é importante. Ninguém é obrigado a fazer nada por mim. Mas se você gosta do meu trabalho, se você gosta do que eu faço, por que não ajudar também? Então, você cresce uma comunidade quando as pessoas se ajudam. Mas isso não acontece ainda na prática. Mas eu acredito que isso vai mudar, as pessoas vão amadurecer e vão enxergar melhor que a comunidade, não só de empreendedorismo, mas a comunidade como um todo cresce quando um apoia o outro, tá? 12. Puxando essa coisa do blog, comecei a fazer blog e tal, fui convidada para ser palestrante em diversos lugares. O que aconteceu? Eu queria viver isso. E aí eu larguei tudo, saí do Rio de Janeiro e fui para Salvador morar com minha mãe e falei, mãe, vou focar em vender palestra, cursos, porque eu sei do meu potencial. E aí foram 2 erros em um, e esse número é 12. Abrir a minha empresa, com todos os dados mais caros possíveis, porque eu queria me credenciar em algumas instituições. Acabou que ninguém se importou com isso, ninguém me ajudou, ninguém me olhou. E para você virar palestrante, você que é iniciante, precisa puxar o saquinho de muita gente. E eu não consegui, porque não faz parte de mim. Eu sempre acreditei que um bom trabalho, ele não precisa que ninguém fique falando ou pedindo favor pra ninguém. Teve muita gente que me ajudou na época, eu consegui viver realmente de blog por 6 meses, mas o esforço de ter que ficar se comunicando com as pessoas de forma mais de babar o ovo mesmo, não é pra mim. E assim que a Móvel me chamou, larguei tudo e voltei a trabalhar. E hoje em dia eu consigo rentabilizar as minhas redes sociais, mas como eu não preciso ficar vendendo isso, já me ajuda muito mais a escolher pra quem eu quero fazer e não ficar precisando fazer o que eu falei que eu não queria fazer mais, e é isso aí. E aí o 13 continua a questão do blog, né? Porque quando eu parei de vender as palestras, eu comecei a ficar mais fechada. E aí a comunidade ficou chateada comigo porque eu não tava indo mais pra eventos. E aí eu acho que eu deveria não ter respondido nada. Eu acho que meu erro é sempre querer dar justificativa, sabe? É sempre explicar e falar que eu tô triste, magoada, mas eu não sei se esse é um pior erro ou se isso faz parte de quem eu sou. Mas eu falo mesmo que eu tô magoada, que eu não quero, que isso, que aquilo outro. E isso me fez arrepender algumas vezes com algumas pessoas que eu falei, com descaso com o blog, de você vai me dar uma entrevista, a pessoa falar que sim, depois virar a cara. Então, coisas desse tipo me magoaram muito. E hoje em dia eu já não faço mais
mais nada disso, tudo que magoou eu já não faço mais, siga em frente, mas foi um erro, assim, ter respondido. Eu deveria ter ficado calada pra muitas coisas e não fiquei calada, falei demais. 14h15 pra finalizar, um resumão, mudou um pouquinho a imagem aqui, porque descarregou aqui. Eu acho que 14 foi porque eu descobri que eu fiquei doente, e em vez de tentar ficar 100% curada, digamos assim, eu fui trabalhar mais. Eu me arrependo muito de ter feito isso, ao mesmo tempo não, porque trabalhar me mantém viva, mas eu acho que eu poderia ter cuidado mais da minha saúde antes de me jogar. Com menos de 6 meses de operada, eu fui pro Rio de Janeiro ser vendedora externa. Foi uma loucura muito grande. Deveria ter esperado um pouco mais pra poder seguir em frente e enfrentar esse mundo que é muito louco, tanto que a gente descobriu mais problemas de saúde depois. E aí vem a 15, que realmente pra finalizar, que hoje eu realmente tô onde eu queria estar. Hoje eu tenho minha abertura, tenho meus blogs, eu tenho um bom trabalho, eu tenho várias coisas realizando, mas o que é que falta? Usufruir mais. Então vocês que começam a trabalhar, vão usufruindo muito, vão aproveitando muito, porque a vida é uma só. E 2018 a minha meta é aproveitar mais tudo isso que eu tô conquistando, porque na hora que eu for embora Brasil, não volta mais, né? Vai ter que ir na montanha-russa do céu, e eu não sei se vai estar tendo montanha-russa no céu, né? Então é isso, gente. Eu acho que esses erros foram um pouco do que eu sou, como é que eu cheguei até aqui, como as coisas que eu enfrentei e que enfrento ainda. Acho que eu tenho muita coisa pra aprender ainda mesmo, muita. Tudo isso me fez ser quem eu sou. Então eu quero que você deixe aqui no comentário quais são os comentários, parece um não. Deixa aqui nos comentários seus erros também pra gente compartilhar um pouco, crescer e aprender junto com vocês. Se inscreve aqui no canal porque quarta-feira tem vlog lá do case, das entrevistas que eu fiz, ficou animal. E ó, não se esquece de me seguir em todas as redes sociais. Não se esquece de me seguir em todas as redes sociais, que é Menina Executiva, valeu? Então fica comigo que eu vou contar pra vocês hoje Onda, olha a onda.